Anjos voando neste lugar, no meio do povo em... Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o Padre Jefferson. Vamos conversar um pouquinho sobre a participação social de forma geral e falar um pouquinho das crianças que são o nosso futuro. Padre, obrigado por receber a gente aqui. Fique à vontade, o momento é seu, se apresenta, fala um pouquinho de você, de onde você veio, como chegou aqui na São Judas. Bom dia, Fabiano, bom dia aos amigos que assistem esse vídeo. É um prazer estar aqui, essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Sou o Padre Jefferson, 29 anos, nasci no Nordeste, na Paraíba, mas passei praticamente toda a minha vida na cidade do Guarujá, onde eu cresci, fiz toda a minha caminhada e então senti esse chamado vocacional. Ingressei no seminário da Diocese de Santos e foram 8, 9 anos nessa caminhada, nessa formação. Trabalhei, como seminarista no Guarujá, em São Vicente, aqui em Santos também. Como diácono, exerci meu ministério na cidade de Cubatão. E então, após a ordenação sacerdotal, no dia 19 de novembro de 2022, fui destinado para o Santuário São Judas em Santos. E aqui estou exercendo as primícias do meu ministério. Padre, falando um pouquinho, da participação de forma geral, qual é a importância das pessoas participarem da sociedade civil organizada? Seja ela, voluntária na igreja, participar dos conselhos, enfim, das audiências públicas, de um sindicato, de uma associação. Qual a importância dessa participação? A importância da participação, num sentido cristão, nessa questão, é nós, enquanto pessoas, mas também enquanto cristãos, nós temos um papel, uma responsabilidade com a nossa dimensão social, Jesus nos convida a sermos sal da terra e luz do mundo. Então significa que nós temos que ter também a nossa presença e a nossa participação na vida social. Isso também é uma expressão da própria vida humana, Ninguém vive sozinho, recluso, mas nós vivemos numa sociedade e, portanto, para o crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento da nossa sociedade, nas suas diferentes esferas, nós temos um compromisso, Nós devemos participar de todas essas instâncias que exigem de nós essa participação. Então é muito importante para o bem da nossa sociedade, para o bem da nossa coletividade, mas também para que nós, como cristãos, pessoas de fé, possamos dar o nosso testemunho no mundo. A gente não vai mudar a nossa realidade se a gente não estiver inserido nos meios sociais. Bacana. Padre, entrando agora efetivamente na participação, qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Seja ele um síndico, seja ele presidente da República, prefeito da cidade, enfim, qual a importância da nossa participação na escolha? Quando nós escolhemos um representante, significa que ele vai, em tese, representar os nossos interesses, vai defender os nossos direitos ou vai pleitear os nossos direitos, nas diferentes esferas. Então, se a gente não escolhe o nosso representante, nós não somos representados, estaremos esquecidos, Ficamos à margem. Então, é importante nesse sentido. Se nós queremos defender os nossos valores, os nossos interesses e os nossos direitos, nós temos que escolher os nossos representantes, E fazermos boas escolhas, Boas escolhas. Bacana. Padre, entrando um pouquinho do outro lado, Qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos candidatos? Eu costumo brincar que é como a gente senta na mesa, o garçom chega e fala, o que você vai comer na mesa do lado e vai escolher o que eu vou comer, Exato, é uma boa imagem. Justamente isso, A gente deixa de ter a nossa voz nessas diferentes esferas que nos representam, Seja na nossa vida política, social, enfim, nas diferentes esferas. Quando nós não escolhemos, nós não temos voz nem vez, não temos participação. Depois a gente não pode se queixar porque nós não temos isso, não temos aquilo, ou seja, não temos os nossos
interesses defendidos se a gente não escolhe alguém que nos represente, né? Isso é muito importante. Bacana. Padre, entrando um pouquinho, né, numa eleição que ela é voluntária, ela não é obrigatória, né, eletiva de forma geral, a eleição do Conselho Tutelar, onde é tão importante e tem tantas etapas assim na proteção efetiva da criança. Né, a gente tem que entregar uma documentação, depois dessa documentação tem uma prova, depois tem uma prova oral, tem curso, né, agora seguindo, parece que teve uma atualização que vai ter um trabalho psicológico aí também. Sendo um cenário tão importante como esse, qual é o seu ponto de vista ela ser uma eleição eletiva, onde as pessoas vão, né, voluntariamente, se quiserem, nessa eleição? Qual a sua visão sobre essa eleição? Acho que 2 pontos importantes aí. Primeiro, o desconhecimento das pessoas com relação a isso, né? Acho que poucas pessoas conhecem esse processo, né, de como é feita essa eleição. Então, esse desconhecimento, em primeiro lugar. Em segundo, uma falta de interesse, né? Justamente porque muitas vezes eu vejo, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Então, se ocupam de outras coisas, mas consideram isso irrelevante, né? E, na verdade, é muito importante esse trabalho, né, dentro da nossa vida social. Então, primeiro as pessoas deveriam ter um pouco mais de interesse ou curiosidade em conhecer, né, esse processo, qual é o trabalho do conselheiro tutelar, do conselho como um todo, né, como funciona. E então, ter esse sentido de participação. Não é obrigatório, mas não é porque não é obrigatório que eu não deva exercer, né, esse direito. Nós brasileiros temos esse problema cultural em nós, né? O que não é obrigatório a gente deixa para lá, né? Faz aquilo que realmente a gente está obrigado a fazer, né? Inclusive nas eleições, né? Que nós tem essa discussão, por que é obrigatório, porque se não fosse muita gente não iria, né? E mesmo assim, muita gente vai porque tem a questão da multa aí, né? Porque se não fosse isso também, muita gente iria burlar isso, né? Porque isso é um pouco da nossa cultura, a gente tem um certo desinteresse por aquilo que envolve a nossa vida social e política, né? Então, a gente está muito assim pela obrigação, por aquilo que a gente tem que fazer por obrigação. Mas é muito importante que a gente exerça os nossos direitos, sejam eles, né, de cunho obrigatório, como a eleição, né, dos nossos representantes políticos, seja, no caso específico, né, do conselheiro tutelar. Não é obrigatório, mas é um direito que eu devo exercer para o bem da nossa sociedade, para o bem coletivo. O bem comum é muito importante. As pessoas hoje pensam muito no bem privado, no meu bem, mas não no bem comum, né? A gente tem essa dificuldade de nos enxergar como nós, como uma coletividade, né? E dois fatos importantes, né, que eu não citei na minha fala do conselho: você ainda pode escolher 3 candidatos, que é fora, né, do contexto geral. E também as escolas, não é as mesmas escolas convencionais, às vezes junta 3 ou 4 escolas, porque é uma eleição de menor, né, tamanho de potencial, então acaba, né, às vezes confundindo um pouquinho as pessoas e aí cai nessa dificuldade. Padre, entrando um pouquinho agora, né, nas crianças, qual é a importância na criação, na formação da criança, ela fazer uma atividade fora de casa? Por exemplo, um futebol, uma natação, uma capoeira, assim, seja um esporte, seja algo cultural. Qual a importância disso na formação da criança? Olha, a gente pode olhar isso de várias dimensões, né? Inclusive da parte da medicina, da psicologia, né? Poderia também dizer a importância disso. Eu vou dizer a partir do âmbito da fé, que é a minha especialidade, né? O meu terreno. Em primeiro lugar, tem uma questão aí de socialização, né? A criança também estabelecer relações com outras crianças, né? Fora do ambiente familiar, né? Isso é muito importante. Também para a sua formação pessoal humana, né? O Papa Francisco tem falado muito que o esporte contribui muito para a formação da pessoa, mas também para essa boa convivência social, né? O esporte ou as atividades assim para as crianças, sobretudo, é muito importante nesse sentido. E também numa dimensão humana mesmo, coletiva, para a estruturação da pessoa humana, né?
as relações, o saber vencer, o saber perder, o trabalho em equipe, tudo isso é fundamental para a formação de uma pessoa, né? Ainda mais uma criança, uma adolescente que está nesse processo de formação da sua estrutura psíquica. Então essas atividades são fundamentais para ajudar. A gente comentava antes, né, no início, sobre o quanto as crianças têm sofrido com quadros de ansiedade, depressão, a questão do suicídio, né, hoje muito forte entre a juventude. E uma das estratégias justamente da Organização Mundial da Saúde para o combate, por exemplo, ao suicídio, à crise suicida, é que a gente treine as nossas crianças e os nossos jovens, desenvolvam neles habilidades para lidar com as adversidades da vida. E o esporte ou as atividades culturais como todo podem ajudar nessa questão, né? De lidar com a frustração, com a derrota, do saber perder, do saber ceder e tudo isso. Então, tudo isso é fundamental para a formação da estrutura psíquica e da personalidade das crianças e dos adolescentes. Então, essas atividades elas contribuem muito para a saúde interior, mas também para as relações, para as nossas relações. Bacana. Padre, entrando um pouquinho mais fundo agora, né? Qual a importância da fé na formação da criança? Seja ela, né, na atividade religiosa, participação, enfim, não precisamos nem detalhar muito qual a religião, porque, né? Mas a inserção da fé na criação e na formação da criança como um todo. Sim. A dimensão religiosa faz parte também do ser humano. O ser humano tem em si uma dimensão religiosa, seja ela, né, confessional mesmo, a pessoa tem uma prática religiosa, mas, ou seja, a pessoa pode até não pertencer a um credo religioso, mas ela tem uma espiritualidade dentro de si. Isso faz parte do ser humano, né? Tá nele esse espírito, essa dimensão religiosa. E a partir dos valores religiosos, isso contribui muito para o desenvolvimento da pessoa, né? Em todas as outras dimensões, afetiva, psíquica, relacional. Então, os valores religiosos contribuem também na formação da personalidade da pessoa. E para nós, cristãos, católicos, nós também temos a dimensão, além dessa dimensão de espiritualidade, o que eu considero assim fundamental assim, né, para os jovens, para as crianças, é a dimensão caritativa, né? Hoje a gente tem vários movimentos juvenis e infantis na igreja que trabalham essa dimensão da espiritualidade, mas também do engajamento na vida social, né, através dos trabalhos, das práticas caritativas. E isso é fundamental também para a formação da pessoa, né? A gente entende que a nossa vida tem sentido na medida que a gente, de alguma forma, contribui para o bem do outro, né? Isso vai um pouco, assim, na contramão do que é um projeto de vida hoje, assim, difundido pela nossa cultura, que é pensar apenas na minha realização pessoal, profissional, etc. Né? Por isso muitas pessoas se frustram, porque a vida do ser humano não se esgota em si mesmo, né? Mas é justamente essa abertura, essa doação para o outro. Nós somos seres em relação, né? Nunca seres isolados, ilhas, né? Somos ilhas. Nós somos sempre pessoas em relação. Então, essa dimensão da nossa fé e, sobretudo, os trabalhos e as práticas caritativas nos ajudam a retomar essa consciência, né, de que nós não existimos apenas para nós mesmos e nos ajudam também na nossa formação, na formação da personalidade, das estruturas psíquicas, emocionais, enfim, das crianças. Então, eu vejo assim nessa dimensão, né? Bacana. Padre, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para quem acompanhou um pouquinho da nossa história, para quem acompanhou um pouquinho da nossa conversa. Então, a motivação, o apelo que eu faço, né, os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, é que se interessem mais por conhecer, né, essas dimensões da nossa sociedade, que às vezes a gente não dá a devida importância. Então, despertar um pouco mais o interesse, procurar conhecer os conselhos, né, a gente conversava também,
E, sobretudo, criar em si esse desejo, essa motivação por participar, né? Por assumir o nosso espaço, o nosso papel na sociedade, né? E ganhando cada vez mais o nosso espaço para ir transformando a nossa sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Onde se promova o bem comum. A gente reclama muito de como está a nossa vida social, como está o nosso país, mas a gente só vai conseguir ser capaz de uma transformação se a gente mesmo colocar a mão na massa, né? Ou seja, assumindo os nossos espaços, aquilo que são os nossos espaços, que muitas vezes a gente negligencia, né? E outros vão ocupando com outros projetos, outras ideias, outros valores, né? Então, a gente tem que ser fermento na massa, mas o fermento está na massa, está dentro da massa e age a partir dela. Então, é muito importante a participação na nossa vida social, nas diferentes esferas, para que a gente possa ser um instrumento de transformação na nossa sociedade. É a ideia de, né, reclamar do síndico, mas eu participei da eleição, eu estava lá na reunião, eu fui Sim. pelo menos na reunião, né, não ficar reclamar do síndico sem ir na reunião. É mais ou menos essa ideia. Padre, obrigado por receber a gente aqui, pelo tempo, pelo carinho, pelas palavras, né? E agradecendo aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, sempre. Anjos voando.